Olá, um grande abraço para todos. 9 de novembro, a igreja celebraria hoje o 32º domingo do tempo comum, mas a igreja hoje traz em sua liturgia a dedicação da Basílica do Latrão, que é justamente a igreja mãe de todas as igrejas, a igreja da Diocese de Roma, a Catedral da Diocese de Roma. Então, é uma festa bonita que vai nos lembrar que todos nós somos templos do Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios, uma casa de comércio. Estas palavras precisam novamente ecoar em muitos recantos onde a religião virou mercado e onde não se cultua mais a Deus, mas ao dinheiro. As propostas são muito mais na linha de ver o cofre cheio do que o sacrário visitado. E é preciso que nós tenhamos muito cuidado para não retrocedermos ao ponto de chegarmos a vender indulgências, como no passado. É preciso reabrir o coração, perceber que o fundamento da fé é a encarnação do Verbo. É Jesus, o novo templo, como ele mesmo dirá no capítulo 4 do Evangelho de João. Adorareis em espírito e em verdade. Ele é o templo no qual Deus habita. Ele é o templo pelo qual nos transmite Deus, porque é o próprio Deus agindo. Portanto, celebrando a Basílica do Latrão como primeira igreja institucional de Roma, nós católicos e católicas devemos olhar para as nossas igrejas enquanto templos e perceber que ali há sinais sagrados, mas não podemos descurar, desprezar a imagem e semelhança de Deus. Nós, os pobres, os excluídos, os marginalizados, toda pessoa humana, não importa de que credo, de que etnia, de que cultura, todos somos imagem e semelhança de Deus, templos vivos do Espírito Santo, onde Deus habita. E o mesmo tratamento, o mesmo respeito que é dirigido ao templo enquanto sagrado, também deve ser dirigido a cada pessoa enquanto sagrada, enquanto templo do Espírito Santo. Por isso Jesus,
olhando para o templo e vendo a ação dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus, vendo o comércio, a casa de câmbio, a venda de animais para os sacrifícios exigidos pelos próprios sacerdotes, até desvirtuando a lei do Levítico, então ele vai dizer: tirai isso daqui. Não é mais o sangue dos touros, dos animais, dos pombos, não são mais essas oferendas que vão contar, mas é o único e irrepetível sacrifício que o Filho do Homem, o próprio Senhor e Salvador, veio realizar para nossa salvação. Que sinal nos mostras para agir assim? Disseram os seus opositores. Ele vai dizer: destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. 46 anos foram necessários para a construção deste templo. E tu, coitadinho, vindo lá da Galileia, de Nazaré, irás reconstruí-lo em 3 dias? Não compreenderam que Jesus estaria falando do templo do seu corpo. Ele é o templo vivo onde Deus habita. Destruíram de fato aquele templo. 3 dias passaram-se e ele ressuscitado, vitorioso, vencedor, sinal de esperança para todos nós, um convite a acreditarmos nele, um convite a vencermos todos os obstáculos, todas as barreiras, a confiar que, por mais que nós não encontremos forças em nós mesmos, ele é a nossa força, ele é a nossa esperança. Ele nos convida a uma experiência profunda, não alienante, mas confortante e esperançosa. Rezemos, pois, meus amigos, minhas amigas, pedindo ao Senhor que nos fortaleça no compromisso com a comunidade institucional, com a comunidade de fé, sobretudo não deixando nenhum dos irmãos, nenhuma das irmãs passar necessidade, ser rejeitado, morrer de fome, passar mal, porque é templo do Espírito Santo. Quero rezar de modo especial por todos aqueles que tiveram suas casas varridas por aquele tufão que passou lá no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, mas sobretudo no Paraná, na região de Guarapuava, aquela situação toda. Isso é reflexo da degradação do meio ambiente. Vamos rezar, pedindo a Deus que as nações que estão agora na COP30, em Belém do Pará, possam abrir os olhos para investir na preservação ambiental. Rio Grande do Sul sofrendo, Paraná sofrendo, outros lugares sofrendo com as enchentes, outros com a seca, e assim nós vamos percebendo como o clima está completamente meio enlouquecido, porque é agredido pela nossa gana de querer lucrar. Rezemos, pois, por aqueles que foram atingidos por aquele tornado que vitimou tantas famílias numa cidadezinha chamada Rio Bonito. Quanta desgraça, quanta situação, jovens, crianças, idosos, todos perderam suas casas, perderam tudo. É muito triste isso. Foi uma fatalidade. Não, Senhor, essas coisas são consequências da nossa má interferência na natureza. Rezemos por todos os outros que estão doentes. Quero rezar por Cátia Virgínia, quero rezar por Adriana lá em Ribeirópolis, Finha, Magali, Maria do Carmo, Joaquim. Quero rezar também pedindo por nosso amigo
Antônio Gonçalves, Davi da Luz, Carlos Venceslau, Marli Barbosa, também rezando por Val de Jadiel, Dete de Siriri, Josias Nunes de Carvalho, também rezando por Rafael, Daniel, Josias, Messias Veríssimo, João, Juquinha, rezando também por Júnior, rezando ainda por Manuel Mendonça, José Mendonça, Carlos Venceslau, Marli Barbosa, Lenice Lima Nunes, também pedindo a Deus pela saúde de Augusto, Anísia, Dona Arlete lá em Capela, Dona Vera e Sandoval em Salvador, também seu Careca e Dona Solange na capital baiana, seu Toinho lá em Aracaju, Jacques Fineuza, Aurélio também em Aracaju, Dete de Siriri, também rezando pela família de Dona Neide Ferreira, também pedindo por Fransquinho, Dalva, Maria, Leninha de Dalva, Dora de Tida e Dora de Josa, Júlio de Joca, também José Garcia, Maria Garcia, Brás Peruque e tantas outras pessoas que nos têm pedido preces e orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vida e missão, Jerônimo Peixoto, um beijo no coração de todos, um excelente domingo e que a bênção de Deus recaia sobre todos nós durante toda esta semana. Um beijo no coração de todos. Lembrando que nós estamos vendendo a rifa de uma moto 0 km em prol do Lar Cidade de Deus, que é uma instituição aqui da Paróquia Santo Antônio de Almas Itabaiana, que acolhe em média 70 idosos todos os anos. Vivem lá, uns partem, outros chegam e é preciso mantê-los. E agora vem a folha do 13º, é com a rifa de uma moto. Com R$10 você pode ganhar a moto e ajuda. Então quem quiser, entre em contato no meu WhatsApp, eu passo o número dos bilhetes e você passa o Pix, eu dou a chave do Pix. Você vai ajudar o Lar dos Idosos. Faça essa caridade. Um grande abraço para todos, muito obrigado. Feliz domingo.